Sou babaca por apresentar queixa contra minha sogra racista e deixar meu marido por apoiá-la? Sou filipina e meu marido é chinês. Desde o início, a mãe dele não aprova nosso relacionamento e chegou a dizer a ele que os filipinos são apenas empregados domésticos. No início, meu marido me defendeu. Ele até ameaçou cortar relações com ela se ela tentasse algo. Então ela recuou. Ele me pediu em casamento e foi aí que os problemas começaram novamente. Ela não ficou feliz. Minha cunhada me contou que minha sogra não esperava que nós durássemos muito porque ela esperava que meu marido caísse em si. Ela tentou atrapalhar nosso casamento, ameaçou não comparecer e até disse aos nossos convidados que havia um erro no convite e deu a eles a data errada. Felizmente, eles confirmaram conosco. Meu marido ignorou tudo isso e disse que sua mãe estava apenas com medo por ele, e que eu deveria entender porque ela cresceu em um lar muito tradicional. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas eu estava tão apaixonada por ele que ignorei. Eu estava grávida de 8 meses a 1 mês. Meu marido insistiu em ir à casa da minha sogra para uma reunião familiar. Eu não queria por causa do bebê que estava crescendo em mim e também estava cansada porque ainda estava trabalhando. Ele insistiu porque a mãe dele não aceitaria um não como resposta. Então fomos. Maior arrependimento. No jantar, comecei a me sentir estranha e tonta. Eu disse ao meu marido, mas ele ignorou, mandou eu subir para o antigo quarto dele e deitar. Eu disse que era diferente e que deveríamos ir ao hospital apenas por precaução. A mãe dele interferiu e disse para eu não estragar o jantar deles, apenas ficar quieta e subir. Eu dei um olhar para o marido e disse, você realmente vai deixar ela falar assim comigo? Aquele idiota simplesmente deu de ombros e mandou eu me acalmar. Eu não subi. Sabia que algo estava errado. Liguei para o meu pai para que ele viesse me levar para o hospital. Eu me sentia como se estivesse flutuando, meu corpo estava dormente e eu queria vomitar. Sentia que ia desmaiar. Meu pai chegou e eu saí sem avisar. Eles não se importavam, então por que eu deveria me importar? Não sei como dizer isso, mas os batimentos cardíacos do meu bebê pararam. Disseram-me que as chances nesta fase da gravidez eram baixas. Mas aconteceu. Fui drogada e também tinha álcool no meu sistema. Mas eu não bebi nada desde que fiquei grávida e não uso drogas. Minha cunhada admitiu que viu minha sogra adicionando algo às minhas bebidas e comida mais tarde. Meu marido se recusa a acreditar nisso e se aliou à minha sogra, dizendo que eu devo ter tomado algo acidentalmente. Minha cunhada disse a ele o que minha sogra fez, mas ele ainda não acredita. Minha cunhada sempre odiou minha sogra, meu marido era o filho favorito. Denunciei à polícia, com minha cunhada como testemunha. Apresentei queixa e não vou parar até que ela seja presa. Contei a alguns dos meus amigos mais próximos sobre isso, e eles disseram que sou uma idiota por me divorciar dele. Mas como posso ficar com alguém que não está ao meu lado nisso? Que se recusa a acreditar que sua mãe é a razão pela qual nosso bebê se foi para sempre. Ele nem reconheceu que ela se foi. Tudo o que ele se importa é limpar o nome de sua mãe. Estou devastada. Sou a errada aqui? Porque alguns dizem que sou. Atualização. Desculpe, não consigo responder a todos, então vou responder algumas perguntas aqui. Alguns perguntaram por que minha cunhada não me disse que minha sogra adicionou algo à minha comida e bebidas. Ela veio até mim depois, chorando, dizendo que não percebeu na época e só conectou os pontos depois que descobriu o que aconteceu. Ela tem apenas 17 anos. E acredito que ela estava realmente com medo de ir contra a mãe. Quanto ao relatório toxicológico, foram encontrados níveis elevados de fentanil, opioides e álcool. Quanto aos meus amigos que me chamaram de idiota, eles também são próximos do meu marido. Eles disseram que era injusto porque ele também perdeu um filho. Eu disse a eles que ele não parecia se importar, e eles me chamaram de idiota. Isso não é uma atualização. Estou sobrecarregada com todo o apoio que tenho recebido. Obrigada a todos. Não vou mentir, a verdadeira razão pela qual decidi compartilhar minha história foi porque eu precisava de validação, queria ser ouvida.
E queria ter controle sobre algo, pelo menos. Mas não decidi fazer isso levianamente. O que aconteceu comigo foi horrível, e ainda não consigo acreditar. Algumas pessoas estão dizendo que não estou mostrando emoções suficientes para que isso seja real, e que o título que escrevi faz com que eles acreditem que é falso, que eu deveria ter dito que minha sogra é uma assassina de bebês e meu marido era cúmplice, então estou a deixando. Eu não entendo por que deveria escrever isso para ser acreditável. Além disso, quando escrevi algo semelhante a esse título em outro grupo anteriormente, meu post foi banido e excluído por violência. O que não me surpreende, porque o que aconteceu comigo foi violência em uma de suas formas mais cruéis. Como supõe que eu deveria soar? Algumas pessoas não conseguem entender que algumas emoções são tão fortes e profundas que não podem ser traduzidas apenas em palavras. Talvez eu não esteja chutando e gritando no meu post. Mas tenho chutado e gritado desde aquela noite. Perdi um filho. Como alguém pode inventar isso? As pessoas estão tão centradas em si mesmas que não conseguem compreender que coisas ruins acontecem com as pessoas? E para aqueles que dizem que essas coisas teriam me matado, que eu nem deveria estar viva. Eu quase morri. Não vou escrever um relato detalhado daquela noite apenas para agradar você, não é ruim o suficiente que meu filho tenha morrido? Eu deveria ter morrido também para que fosse acreditável? E você me chama de doente? E para todos que dizem que meu marido faz parte disso. Não posso comentar sobre isso. Francamente, ainda não sei neste momento. Não quero especular que ele fez algo errado, porque isso só torna a dor ainda maior. Eu o amava, e pensar que ele seria capaz de fazer isso. Alguns perguntam por que não provei o álcool. Eu não provei. Se soubesse, teria parado de beber. Mas no momento em que me senti estranha, expressei isso. Eu estava grávida, alguns alimentos para mim tinham um gosto diferente. Não pensei muito nisso naquele momento. Não imaginava que minha vida estaria em perigo. Eu sabia que minha sogra me odiava, mas não sabia que ela tentaria algo assim. E em relação aos meus amigos que me chamaram de idiota, eles também são próximos do meu marido. E até hoje, os dois não acreditam que meu marido fez algo errado e que ele é inocente, apenas pego nas mentiras de sua mãe e que ele perdeu um filho também, mas está em negação. Não sei como lidar com isso, então decidi cortar os laços com eles. Mas tenho outros amigos incríveis que têm sido completamente solidários e me ajudando durante tudo isso. Não vou tocar mais no assunto da minha cunhada, pois ela é menor de idade. Meu sogro não está na imagem. Vou fazer o meu melhor para atualizá-los assim que tudo isso terminar. Sinto muito se meu post ofendeu alguém. Este será meu último post. Agradeço a todos pelo apoio. Significa realmente o mundo para mim. Finalmente, tenho um tempo para mim mesma e pensei que deveria dar esta última atualização. Foram as semanas mais horríveis e angustiantes da minha vida, e finalmente está quase acabando. Minha ex-sogra não conseguiu escapar graças à minha cunhada, e as evidências também foram encontradas em sua casa. Ela finalmente confessou após um mês. Ela recebeu a sentença de morte nesta manhã, porque o que ela fez não é levado de ânimo leve em nosso país. Seu filho está alegando que não tem nada a ver com isso e não receberá punição, já que não há provas. Eu realmente não sei se ele estava envolvido ou não, mas não posso estar perto dele nunca mais. Não falei particularmente com ele desde aquela noite, e agora só me comunico com ele por meio de advogados. Minha cunhada está morando atualmente com um parente próximo. Ela está segura, sei que alguns de vocês estão preocupados com o bem-estar dela. Estou morando com meus pais novamente. Sinceramente, não teria superado isso sem eles, eles são verdadeiramente minha base. Estamos finalizando nosso divórcio esta semana. Minha família me aconselhou a processá-lo por tudo que ele e sua família me fizeram passar. Isso foi um crime de ódio. Não entendo como uma avó pode fazer isso apenas porque minha filha era uma menina e não totalmente chinesa. Ouvi dizer que coisas assim acontecem na China, mas não estamos vivendo lá. Por que trazer suas ideologias e tradições fechadas aqui? Por que minha filha teve que pagar o preço por isso?
Não sei como as pessoas continuam a vida após a perda de um filho. O funeral dela é na próxima semana. Eu a chamei de Maria Elizabeth. Descanse em paz, meu amor. Mamãe te ama e logo te verá.